Olá, sejam bem-vindos. Se você é novo por aqui, eu sou Margarete Suleiman e aqui no meu canal eu ensino várias peças de tricô e crochê, principalmente para bebês. Eu tenho também algumas apostilas escritas com as receitas que eu já passei aqui. Muitas pessoas preferem as receitas escritas, então eu tenho algumas apostilas com os conjuntos completos dos kits maternidade que eu ensino por aqui e entre outras peças também que são mais queridinhas, vamos dizer assim, tá? Então, eu agradeço a sua presença por aqui, espero vê-las, né? Ou vê-los mais vezes por aqui. Se você não é inscrito e gostar do meu conteúdo, aproveite para se inscrever, que eu vou ficar muito feliz e me ajuda a trazer também mais conteúdo aqui para vocês. Fiquem à vontade para curtir, fiquem à vontade para compartilhar e aproveitem mais esse vídeo. Na aula de hoje eu vou ensinar um casaquinho que eu amei fazer. Essa peça é feita numa peça só, essa cor está um mimo e olha só o detalhe que eu fiz aqui para esse botãozinho. Eu fiz um bordadinho bem delicado e muito fácil de fazer. Eu não ensino nesse vídeo, mas eu pretendo ensinar mais para frente para vocês. Ele é feito aqui, olha, começa das costas, aí a gente vem subindo e depois aumentamos os pontos aqui para as mangas e finalizamos aqui com a frente. Eu espero ajudar nessa mais nova peça e que vocês aproveitem muito. Então, vamos lá para a nossa aula. Bem apaixonada por esse casaquinho, eu amei esse cor-de-rosa, tá muito doce esse tom de cor-de-rosa. Aqui eu fiz um acabamento especial para o botãozinho, é como se fosse um bordadinho, uma florzinha com um rococó. E dessa vez eu fiz diferente aqui, olha, eu preguei um velcro, olha só, você pode colar ou você pode costurar. Só é necessário um pouco de delicadeza na hora de abrir e fechar, para não puxar com muita força. Eu preferi fazer assim porque no início do casaquinho eu não fiz as casinhas, mas se vocês quiserem fazer com casinha, é só fazer até o tamanho onde vocês quiserem e assim colocar os botõezinhos normalmente. Eu quis fazer um pouco diferente, colocar apenas um botão e eu amei esse jeito. Ele vai servir por volta de 1 a 2 anos, ficou bem compridinho. Então, aqui, olha só, vamos para as medidas. O comprimento total ficou com 33 centímetros. Preciso ajeitar um pouquinho aqui. 33, 32, olha. 32 a 33 centímetros. De largura, ficamos com 29. E aqui, o comprimento da manga, nós aumentamos 30 pontos aqui para manga. Fiquei com 16 centímetros. Se você quiser que a manga fique um pouquinho mais comprida, você pode aumentar mais pontos quando eu der as dicas de aumentar mais pontos. E depois é só seguir normalmente trabalhando do jeito que eu vou explicar no vídeo. Vocês apenas aumentem mais pontos aqui. Eu quis fazer um casaquinho meia estação, a gente também pode dobrar aqui o punho, olha, fica bem bonitinho com o punho dobrado. E além do que, eu adoro também esse fio, né? Esse fio Hobby Baby é maravilhoso para se trabalhar, principalmente roupinhas de bebê. Ele não é muito fino, ele tem um brilho bem assim sutil e é muito macio e gostoso de trabalhar. E a peça também fica linda. Ele é feito numa peça só, nós iniciamos por aqui, olha. Nós iniciamos pela barra, seguimos, aumentamos os pontos para as mangas, seguimos aqui também, fazemos essa parte, que é a parte do pescocinho, né? E depois a gente trabalha cada lado separadamente. E ficou essa lindeza de casaquinho. Eu espero que vocês também gostem de tecer, porque eu amei e achei muito lindo.
Eu vou utilizar o fio Hobby, Baby e Kids da Círculo. Esse novelo tem 100 gramas e vem com 250 metros. O tex dele é 400. As agulhas recomendadas vão de 4 a 6 milímetros. Eu vou utilizar a número 4. Mas você faça aí um teste para ver com qual agulha você prefere trabalhar e dependendo do tamanho que você está fazendo, se você fizer com agulha menor, sua peça vai ficar menor. Se você fizer com agulha mais grossa, sua peça também vai ficar maior. Essa cor é a 3470. Eu amei essa cor, eu achei um cor-de-rosa muito doce, assim, eu gostei muito dessa cor, estou bem apaixonada por ela, tá? Então, nós vamos precisar de 2 novelos. Vamos precisar também de um alfinete auxiliar para deixar os pontos em espera, mas se você não tiver, não tem problema, pode passar um fiozinho de lã ou um outro alfinete ou deixar mesmo na agulha. Uma agulha de tapeçaria para costura e um par de agulhas, no meu caso, eu vou utilizar número 4. Fita métrica é sempre bom ter. É só isso. Ah, e vai precisar também de um ou mais botões. Eu ainda não me decidi aqui o botãozinho que eu vou colocar, então vocês podem colocar só um ou pode colocar mais botões. No meu caso, eu também não fiz casinha, vocês podem abrir com o próprio botão ou então colocar só um. Eu acho que eu vou colocar só um, ou um enfeitinho, ou uma flor, ainda não me decidi. Vamos começar então. Nós vamos começar montando 60 pontos na agulha e vamos trabalhar 16 carreiras em ponto arroz. Essas 16 carreiras é a seu gosto. Se você quiser fazer mais estreita, só fazer menos carreiras. Se quiser fazer mais larga, só fazer mais carreiras. Para quem não sabe, o ponto arroz é feito da seguinte maneira: nós fazemos um tricô e um meia, um tricô e um meia por toda a carreira, um tricô e um meia, fio para frente, pegando de frente para trás, fazemos um tricô, fio para trás, pegando de trás para frente, fazemos um meia, até o final da carreira, trabalhando então dessa forma. Finalizando a carreira, um tricô e um meia. Agora, aqui, pelo lado do avesso, nós vamos sempre desencontrar os pontos. Onde eu tenho tricô, eu faço meia. Então, aqui eu tenho um tricô, eu vou fazer um meia. E aqui eu tenho um meia, eu vou fazer um tricô. Sempre desencontrando os pontos a partir dessa carreira. Aqui eu tenho meia, faço tricô. E aqui eu tenho um tricô, eu faço um meia. Sempre desencontrando. Se você já fez aquela barrinha para casaquinhos, para manga, né, para punho, nós sempre acompanhamos pontos, né, que é o ponto barra. Aqui o ponto arroz é feito ao contrário, nós desencontramos os pontos. Então, eu vou seguir dessa maneira, desencontrando os pontos por 16 carreiras. Fiz aqui 16 carreiras em ponto arroz, olha só que delicado que fica esse ponto. O meu aqui, em centímetros, fiquei com mais ou menos 5,5 centímetros. Como eu falei para vocês, essa largura é a gosto. Se vocês quiserem mais estreita, só fazer menos carreira. Se quiser fazer mais larga, só fazer mais carreiras. Agora, nós vamos manter 8 pontos de cada lado em ponto arroz. E vamos fazer meia nos restantes dos pontos, meia pelo direito e tricô pelo avesso. Vou fazer aqui essas duas primeiras carreiras com vocês. Vou fazer um tricô e um meia, continuando com o ponto arroz. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô
e um meia. Fiz aqui 8 pontos, 2, 4, 6, 8. Agora, eu vou trabalhar em meia por todos os pontos, até chegar aqui, deixando sobrar 8 pontos também, que serão o ponto das nossas laterais. Só trabalhando em meia agora, por todos os pontos, até deixar 8 pontos na agulha. Cheguei aqui no finalzinho, eu tenho 2, 4, 6, 8. Vou finalizar em ponto arroz também. Vou verificar qual ponto que eu tenho que fazer. Aqui eu tenho um ponto meia, então eu vou iniciar com um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. E um meia. Agora, pelo avesso, nós vamos manter os 8 pontos de cada lado em ponto arroz e o restante dos pontos nós vamos fazer em tricô. Aqui eu vou iniciar com um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. E agora, um meia. Vou verificar se eu tenho 8 pontos. 2, 4, 6, faltou um. E um tricô. 2, 4, 6, 8. E agora, eu faço todos os pontos em tricô, deixando sobrar 8 pontos, onde nós vamos fazer o ponto arroz. Cheguei aqui no finalzinho, faltando 8 pontos. Vou trabalhar em ponto arroz. Aqui eu tenho tricô, vou iniciar com um ponto meia. Meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia e tricô. Agora, nós vamos seguir fazendo essa mesma sequência aí pela altura que você estiver fazendo, tamanho que você gostar. Eu vou fazer aqui, olha, mais ou menos uns 22 centímetros até de comprimento, do início até o comprimento total, mais ou menos uns 22 centímetros. Fazendo 8 pontos em ponto arroz para cada lado e o ponto central em meia, pelo direito. Pelo avesso, 8 ponto arroz para cada lado e o restante do ponto em tricô. Aí, você vai fazer a altura que você desejar, tá certo? A minha aqui eu vou fazer por mais ou menos 22 centímetros. Fiz aqui os meus 22 centímetros de altura, tá? Se você quiser fazer maior ou menor, eu fiquei com 66 carreiras a contar aqui do início. Então, eu fiz 66 carreiras no total. Agora, nós vamos aumentar 30 pontos de cada lado para fazer as mangas. Como essa minha agulha aqui, ela é a menorzinha, porque eu gosto de trabalhar com a menor para me facilitar a filmagem, eu vou passar para agulha circular, mas é só para me facilitar e para vocês visualizarem melhor, tá certo? Então, vocês podem continuar com agulha retas normalmente. Eu faço isso só para me facilitar aqui. Então, para aumentar os pontos, eu trabalho assim, ó, um tricô. Não tiro o ponto da agulha e devolvo esse ponto, aumentamos um. Aí, nesse próprio ponto que nós aumentamos, faço um ponto e coloco na agulha, 2. Faço outro ponto, 3. E assim eu vou até completar 30 pontos, 4, 5, 6, até completar 30. Agora, nós vamos trabalhar 15 pontos em ponto arroz e o restante todinho em ponto meia. Os 15 primeiros pontos em ponto arroz e o restante em ponto meia. Vou fazer um tricô e um meia. Um tricô e um meia, por 15 vezes.
por 15 pontos, né? Um tricô e um meia. Dois, quatro, seis, 8, 10, 12, 13, 14 e 15. Agora, eu sigo fazendo todos os pontos em meia até o final. Inclusive, esses aqui serão feitos em meia agora. Vim trabalhando todos os pontos em meia, cheguei no final da carreira, vou virar para o avesso e vou aumentar 30 pontos aqui também, igual fizemos do outro lado. Então, trabalho um ponto e coloco na agulha. Mais um, dois, até 30. 3. Aumentei 30 pontos e vou fazer a mesma coisa, trabalhar os 15 primeiros pontos em ponto arroz. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia, por 15 vezes. 15, trabalhei 15 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos em ponto arroz. Agora, pelo avesso, eu trabalho todos os pontos em tricô até chegar nos últimos 15 pontos, onde serão feitos em ponto arroz. Então, agora, os 15 pontos no início e no final serão feitos em ponto arroz e os pontos centrais pelo direito serão feitos em meia e pelo avesso em tricô. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira e volto para dar as próximas orientações. O nosso trabalho ficou assim, por isso que eu gosto de colocar aqui nas agulhas circulares, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, é aqui a parte das costas, nós aumentamos 30 pontos para cada lado, que serão as manguinhas. E esses 15 pontos é onde a gente vai dobrar o punho da manguinha. Agora, nós vamos fazer por mais ou menos 8 centímetros esse trabalho. 15 pontos em ponto arroz para cada lado, no direito e no avesso, e o restante do ponto pelo direito em meia e pelo avesso em tricô. Vou seguir assim por mais ou menos 8 centímetros. Trabalhei aqui os 8 centímetros como tínhamos combinado. Eu vou medir por aqui para ficar mais fácil. Olha só, fiquei aqui com 8 centímetros. Essa que a gente tá fazendo é uma parte da manga, uma largura da manga. Agora, nós vamos continuar com esses motivos, fazendo 15 pontos arroz para cada lado, e vamos fazer alguns pontos arroz aqui no meio também, para fazer o acabamento onde fica a nuca. Então, vamos continuar com os 15 pontos. Vou me ajeitar aqui pra gente começar. Vamos fazer os 15 pontos em ponto arroz, como vínhamos fazendo. Treze, 14 e 15. Agora, eu vou trabalhar 28 pontos em meia. Então, agora, fazendo 28 pontos em meia. 26, 27 e 28. Agora, nós vamos voltar a fazer em ponto arroz, que é o acabamento que vai ficar na nuca por 34 pontos. Então, um tricô, um meia,
um tricô, um meia, 34 pontos, 31, 32, 33 e 34. Agora, desse lado, nós vamos fazer a mesma coisa, 28 meias e 15 pontos arroz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, certinho. 28 pontos em meia e finalizo em ponto arroz. Eu vou fazer isso por mais 8 carreiras. Essa já é a primeira. Vamos fazer por mais 8 carreiras. O avesso, a gente segue acompanhando os pontos. Aqui os meias nós fazemos em tricô e os pontos arroz nós seguimos desencontrando os pontos, fazendo os pontos arroz, por 8 carreiras. Fiz aqui as 8 carreiras com os pontos arroz aqui bem no centro. Agora, nós vamos mudar novamente. Vamos continuar com 8 pontos arroz desse lado, 8 pontos arroz desse lado, e vamos arrematar os centrais aqui, que serão os pontos da nuca. E a partir daqui, nós vamos continuar trabalhando cada lado separadamente, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês. Vamos continuar, então, trabalhando os 15 pontos arroz, os 28 pontos meia, e aqui eu vou fazer somente 8 pontos arroz. Vou fazer essa sequência aqui e já volto para mostrar para vocês. Fiz os 15 pontos arroz, 28 pontos meia, agora eu vou trabalhar somente 8 pontos em arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, nós vamos arrematar 20 pontos, que é o ponto do pescoço. Então, vamos lá, vou trabalhar agora tudo em tricô. Faço 2 tricôs. Pego esse que está na agulha, o primeiro ponto trabalhado, e passo por cima. Aqui, arrematamos um ponto. Agora, eu vou trabalhar de um em um e vou fazer essa mesma coisa. Pego o que está na agulha e passo por cima. 2 pontos. 3. 4. 5. Até arrematar 18 pontos. Nós tínhamos 34, tirando 8 de cada lado, então fica 18 pontos para a gente arrematar aqui. Agora, nós vamos trabalhar cada lado separadamente. Esses pontos aqui, vocês podem deixar na agulha ou vocês podem colocar em um alfinete auxiliar. Eu vou preferir tirar para mostrar melhor para vocês como tá ficando o nosso trabalho. Então, eu tiro todos os pontos e vou deixar reservado, assim eu mostro melhor para vocês e trabalho com mais conforto. Se vocês não tiverem esse alfinete maior, vocês podem passar um fiozinho de lã ou então um alfinetinho menor mesmo. Só tirar todos os pontos e fechar o alfinete. A partir de agora, nós vamos continuar trabalhando 8 pontos arroz, 28 pontos meia e 15 pontos arroz. Aqui na parte do avesso, nós continuamos também com 15 pontos arroz, 28 tricôs e 8 arroz. Eu vou fazer isso por mais ou menos de 4 a 5 centímetros, que vai ser o nosso decote, tá? Vai dar mais ou menos umas 10 carreiras e depois eu volto para dar outras orientações para vocês. Vim fazendo aqui as carreiras e dobrei para vocês verem como que vai ficar aqui o decote. Eu fiquei mais ou menos de 4,5 a 5 centímetros. Eu fiz por 18 carreiras aqui o meu, tá? Então, se vocês quiserem um decote maior ou menor, é só regular quanto mais carreiras ou menos carreiras.
Agora, eu vou aumentar alguns pontos aqui pra gente fazer o transpasse, né? Porque aqui a gente diminuiu, agora precisamos aumentar para chegar no meio aqui do casaquinho. Vou aumentar uns pontos a mais para poder transpassar. Eu fiz aqui por 18 carreiras. Lembram que eu medi com vocês, tinham ficado mais ou menos uns 10 centímetros. Então, ainda falta aqui um pouquinho mais da metade. Agora, nós vamos aumentar aqui pelo lado do direito 13 pontos. Da mesma forma que nós aumentamos ali para fazer a manga, nós vamos aumentar 13 pontos. Trabalho um ponto e devolvo. 1, 2, 3, aumentando 13 pontos. Aumentei aqui os 13 pontos, agora nós vamos fazer todos esses pontos em ponto arroz. Aqui, olha, no início do meu ponto, eu comecei com tricô. Agora, como eu coloquei aqui pontos ímpares, o meu primeiro ponto aqui vai ter que ser em meia para dar certinho. Então, vocês vejam aí o ponto de vocês e calculem para dar certinho. Se vocês começaram com tricô, agora vocês vão ter que iniciar em meia para chegar aqui, olha, e dar certinho, tá? Então, esses pontos aqui, nós vamos fazer todos em ponto arroz também. Até aqui, esses 8. Agora, nós vamos seguir assim, fazendo todos esses pontos em arroz, continuamos com o ponto meia e todos esses pontos em ponto arroz. Pelo avesso, nós seguimos como vínhamos fazendo. Eu vou fazer isso por mais ou menos 14 carreiras, para ficar bem quadradinho aqui essa parte do decote. Cuidando também para ver se você já não chegou aqui na hora de arrematar a manga. Então, eu vou fazer as 14 carreiras e depois eu venho para explicar o restante do trabalho. Vim fazendo, então, aqui, olha, as carreiras em ponto arroz, né? Seguindo aqui, fazendo o decote. Eu parei aqui na 13ª carreira. Eu falei para vocês, 14 carreiras, mas eu parei aqui na 13ª para a gente arrematar os pontos da manga. No meu caso, já estou no meio da minha manga aqui, então eu preciso arrematar. Essa largura você vai fazer a seu gosto. Se você quiser um decote que fique mais grossinho aqui, você pode fazer maior. Se você quiser também mais fino, também pode ser feito menor. Então, ficou dessa maneira aqui. Então, eu vim fazendo o lado direito e agora nós vamos arrematar os 30 pontos da manga que nós aumentamos, porque eu já estou bem na metade da minha manga. Você tem que calcular aí se você fez igual a mim, né? Para ver se já tá na hora de arrematar. Se já tiver na hora, então agora é só arrematar. Vamos arrematar 30 pontos. Inicio com 2 pontos, pego o que está na agulha e jogo por cima. Daqui pra frente, eu vou fazer um ponto e jogar por cima. Vou arrematar 30 pontos. Arrematei os 30 pontos, agora é só seguir seguindo os pontos. Faço esse restante em ponto tricô e finalizo em ponto arroz. Olha só que belezinha que tá ficando. Então, estamos quase finalizando a primeira parte. Agora, só falta fazer aqui o corpinho. Agora, nós vamos seguir somente com 8 pontos, seguindo aqui com 8 pontos arroz. E o restante todo até chegar aqui nos 8 pontos últimos em meia e finalizamos também em ponto arroz, para ficar as duas bordinhas em arroz, somente os pontos centrais em meia. Vou fazer aqui com vocês, deixa eu virar aqui para vocês verem como tá ficando. Então, olha, arrematamos aqui a manga e já fizemos o decote. Então, estamos quase com o lado de um lado esquerdo pronto, tá? Agora, é só seguir fazendo em meia, fazendo o mesmo trabalho que nós fizemos aqui. Então, eu vou fazer 8 pontos arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Agora, esses aqui, eu vou fazendo todos em meia, até chegar nos últimos 8 pontos. Dois, quatro, seis, 8. Falta mais um. E aqui também finalizo em ponto arroz. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô e um meia. Agora, é só seguir trabalhando, acompanhando os pontos, né? Pelo avesso, a mesma coisa, vou deixar os 8 pontos arroz de cada lado, no avesso, os centrais vão ser feitos em tricô. Eu vou seguir fazendo isso até chegar aqui, contando direitinho as mesmas carreiras, os mesmos números de carreira, e depois eu finalizo com 16 carreiras em ponto arroz, como nós fizemos no início, e arrematamos. Agora, então, é só seguir fazendo dessa maneira, sem segredo, tá certo? Então, recapitulando, 8 pontos arroz de cada lado, o central em meia, por todo esse comprimento aqui, e depois finalizamos todos os pontos em ponto arroz, por 16 carreiras, como nós iniciamos. E só arrematar. E depois eu volto pra gente recolocar os pontos do lado direito. Eu vou dar as orientações também de como fazer. Vim fazendo aqui o comprimento, olha só, ficou bem certinho, no mesmo comprimento das costas, comparando aqui com a manga, ó, bem certinho a quantidade de carreiras. Olha só que bonitinho que vai ficar. E depois nós precisamos costurar só a lateral da manga e a lateral aqui do corpinho. Olha só que gracinha que vai ficar o nosso casaquinho. Mais um que eu estou amando, é bem fácil de fazer, né? Então, vai precisar de pouca costura. E olha só, aqui sobrou só esse tantinho do primeiro novelo. Logo, nós vamos ter que emendar mais o segundo novelo. Aqui, eu vou retirar os pontos que nós deixamos em reserva e vou passar novamente para agulha. Agora, só retirando os pontos e passando aqui para agulha. Recoloquei todos os pontos, estou aqui pelo lado do avesso, porque nós já trabalhamos o lado do direito. E agora, eu vou emendar o fio, mas eu não vou colocar aqui nesse primeiro ponto, porque senão vai ficar esse buraco aqui. Eu vou emendar nesse pontinho aqui, olha. Nesse último ponto, onde foi o primeiro ponto que nós começamos a arrematar. Você pode pegar aqui, ó, puxar por aqui. Dar um nozinho. E depois é só esconder esse fio. Agora, nós vamos trabalhar exatamente como nós trabalhamos desse outro lado. Olha, abri aqui o casaquinho novamente. Ó, aqui está a dobra do casaquinho, como eu mostrei pra vocês. E aqui ele desdobrado, como nós trabalhamos. E aí, nós vamos fazer exatamente igual. Agora, eu vou fazer 8 pontos. E o restante aqui em tricô e os 15 pontos do punho. Pelo direito, os 15 pontos do punho, os pontos em meia e os 8 pontos em arroz. Aí, vocês vão fazer isso exatamente do mesmo tamanho que vocês fizeram aqui. Aí, depois, pelo avesso, vamos aumentar 13 pontos, como fizemos aqui. E seguimos fazendo 14 carreiras em ponto tricô por todos os pontos aumentados e mais os 8 pontos, exatamente aqui. E aí, depois, seguimos fazendo somente os 8 pontos lateral e o restante aqui em meia, até chegar no comprimento total. Então, agora é só repetir exatamente
o que vocês fizeram desse lado junto comigo. Só que os aumentos serão feitos aqui pelo lado do avesso, tá? E depois é só seguir fazendo exatamente igual. Então, vou terminar aqui o meu casaquinho e depois eu volto pra gente costurar junto e terminar as finalizações. Olha só que lindeza! Finalizei essa outra parte fazendo igualzinho aqui. Vim fazendo aqui o decote, aumentei 13 pontos, fiz aqui 14 carreiras, arrematei a manga, como do outro lado, os 30 pontos, e segui fazendo na mesma altura que nós fizemos na parte das costas. Esse fiozinho aqui da emenda, a gente pega aqui com agulha e esconde da melhor forma que vocês quiserem. Se vocês tiverem cola pano, olha só, depois que vocês arrematarem aqui, coloca um pinguinho de cola pano para não desfiar. Esse daqui também, olha, nós vamos esconder. E com esse aqui do início e esse aqui também que nós arrematamos, nós vamos costurar as laterais. Eu vou costurar aqui um pouquinho com vocês, para quem não sabe, a gente sempre costura direito com direito. Então, eu venho aqui com a parte da frente e a parte das costas dessa forma aqui, ó, juntinhas, tá? Aí, venho com agulha. Por isso que nós não cortamos esse fio do início, pra gente poder deixar pra costurar e não precisar emendar fio. Então, eu venho aqui com ele. E aí, eu vou pegar um pontinho de cada lado. Venho desse lado e pego um pontinho aqui desse lado. Ó, volto. Puxo bem aqui. Dou um nozinho para segurar o fio. Então, ajustei bem aqui. Agora, eu venho pegando um pontinho de cada lado. Venho aqui, pego um pontinho. Vou do outro lado e pego um pontinho. Vou seguindo assim, olha. Sem repuxar, ajustando bem os lados. Ó, vou unindo sem repuxar. Olha, nem parece que tem costura. Vou seguindo fazendo até aqui o final e depois nós costuramos aqui o lado da manga. Costuramos aqui o lado da manga também. Esse meu fio, eu acho que não vai dar para costurar toda a lateral, mas vocês, se vocês também não der para vocês, é só emendar outro fio. E depois costuramos o outro lado e aí pregamos os botõezinhos ou algum outro enfeite que você quiser. Normalmente, o lado... Deixa eu virar para mim para ficar mais fácil. O modelo feminino, o lado direito fica por cima. Aqui são as casinhas e do lado esquerdo são os botões. Se você colocar o lado esquerdo por cima, é um modelo unissex, vai servir tanto para menino como para menina. Hoje em dia não tem muito disso, né? A maioria, você percebe pelas calças, a maioria, o lado esquerdo vem por cima. Então, tanto faz, tá bom? Só quando o lado direito é por cima que é feminino. Vamos costurar e pregar os botõezinhos ou algum outro enfeite que você queira. E aí, está pronta a nossa peça. Eu espero ter ajudado. Se você gostou e ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada!